Cartel de combustíveis. Cascol fecha acordo e se compromete a pagar multa de mais de 90 milhões de reais ao CAD e de 58 milhões ao Ministério Público, um total de quase 150 milhões. Super salários. Câmara Distrital aprova em primeiro turno emenda que limita pagamentos a teto de 30 mil reais por mês. Polêmica do Uber. Deputados federais dão passo que pode inviabilizar o serviço de transporte por aplicativos no país. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. O saque do segundo lote das contas inativas do FGTS foi antecipado para o próximo sábado. Essa nova fase beneficia mais de 7 milhões e meio de trabalhadores. A Caixa também fez um balanço dos saques até agora. Pelo menos 24 mil pessoas usaram o dinheiro a mais para pagar dívidas. A segunda fase dos saques das contas inativas do FGTS chega com um volume de chamar a atenção. Ao todo, 7 milhões e 700 mil pessoas receberão os valores nessa etapa, 60% a mais que na primeira. Mais de 11 bilhões de reais vão entrar em circulação em todo o país. O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira. E ainda tem mais. O saque foi antecipado em 2 dias, ou seja, no dia 8, quem tem direito já pode pôr a mão no dinheiro. Nós estamos falando agora de um acréscimo de número de trabalhadores significativo. Temos cerca de 2 milhões e 300 mil trabalhadores desse universo de 7 milhões e 700 que já têm conta na Caixa e autorizaram o crédito em conta. Nós estamos falando em algo em torno de quase 3 bilhões de reais já terão o seu crédito automático nas contas já no próprio sábado, e no sábado mesmo já poderá sacar o seu valor ou parte do seu valor. O saque obedece a um calendário de acordo com o mês de aniversário. Agora, apenas os nascidos em março, abril e maio têm direito ao fundo, mas o cronograma se estende até o dia 31 de julho. E para evitar filas e o corre-corre típicos da data, a Caixa aumentou o número de agências bancárias que vão abrir aos sábados e também tem horário especial para o público na próxima semana. Agora nós estamos aumentando as agências, serão cerca de 2.100 agências que estarão abertas e mais 200 agências que terão as salas de autoatendimento com empregados da Caixa para orientar, esclarecer e tirar dúvidas do trabalhador. Os dados divulgados hoje se juntam a uma recente novidade. O FGTS vai poder ser usado como garantia de empréstimo consignado. A nova regra foi publicada na Caixa Econômica Federal nesta terça-feira. Com a medida, o governo pretende estimular o crédito a juros baixos e com menor risco de inadimplência, o famoso calote. É uma garantia a mais que é dada com base no fundo de garantia, que poderá trazer benefícios ao trabalhador, tanto na tomada do recurso, quanto na redução da taxa de juros. Informações e consulta de saldo no site caixa.gov.br. Contas inativas, contas inativas e também no 0800 726 2017. E começaram a valer esta semana as novas regras do rotativo do cartão de crédito. O consumidor agora encontra restrições na hora de pagar só o mínimo da fatura. A mudança faz parte de um amplo pacote de medidas para reaquecer a economia, anunciado pelo governo federal no fim do ano passado. Usar o cartão de crédito em uma compra pode ser uma boa opção para conseguir parcelar o pagamento, dando aquela aliviada no bolso. Só que isso pode virar um pesadelo se o consumidor decidir fazer aquele pagamento mínimo da fatura. No fim do ano passado, os juros do crédito rotativo para quem optava por pagar apenas os 15% do débito era de mais de 486% ao ano, e a dívida acabava virando uma bola de neve. Só que agora, com as novas regras para o uso do rotativo do cartão de crédito, quem não tiver como pagar o valor total da fatura poderá pagar o mínimo apenas uma vez. Na fatura seguinte, o consumidor que não tiver como pagar o valor, o banco será obrigado a oferecer uma linha de crédito para o parcelamento da dívida, com juros bem menores.
E nossa reportagem levou o especialista em educação financeira para ouvir de perto as histórias de quem já se enrolou com o pagamento do cartão e ainda dar dicas de como evitar essa situação. O Enoque já passou aperto. Na verdade, a renda nunca cobre o valor total. Mas aí você vai lá, para não sujar o nome, você paga aquele mínimo. E vai pagando, e tem uma hora que não dá mais. Normalmente, Enoque, o crédito mais fácil é o mais caro. E o José teve de mudar a rotina porque ficou sem poder utilizar o cartão. Você fica com o crédito suspenso, né? O banco não libera crédito enquanto você não quita a última. E realmente é muito difícil, né? Você se readequar, né, a uma renda, né, que você comprometeu ela. José, conforme você falou, passou por esse momento de dificuldade e mudou os seus costumes, a sua cultura financeira. É dessa forma mesmo, é criando limite para você, criando um orçamento financeiro doméstico com você e com sua família, entendendo quanto eu posso gastar, para que não te chegue no processo do endividamento e o endividamento vai trazer o que para você? Uma limitação ainda mais aflorada. Deu para ver que se organizar financeiramente é fundamental para evitar o crédito rotativo. Entre os bancos brasileiros, 4 já anunciaram as novas taxas que serão oferecidas. E todas são menores que os atuais juros do cartão. Variam de 0,99% a 9,99% ao mês. Com 22 votos favoráveis e 2 ausências, os deputados distritais aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda à lei orgânica que limita os supersalários do GDF. O projeto estabelece o teto de R$30 mil para os trabalhadores das estatais brasilienses. Empresas como Caesb, SEB e Terracap são diretamente afetadas. Na Caesb, por exemplo, tem servidor recebendo quase R$100 mil por mês. A proposta de emenda à lei orgânica que estabelece um teto para os salários de funcionários de estatais do GDF foi aprovada com substitutivo pelas comissões de Constituição e Justiça e de Propostas e Emendas da Câmara Legislativa. A votação, realizada na tarde desta terça-feira, passou em primeiro turno com 22 votos favoráveis e 2 ausências. As emendas ficaram para depois. Uma nova votação deve ocorrer dentro de 10 dias. A proposta do Executivo surgiu depois do escândalo de supersalários na Caesb, Terracap e SEB. Com a repercussão negativa de supersalários que chegavam a quase R$100 mil, o governo limita as remunerações ao teto constitucional, fixado em R$30.500, o equivalente ao salário de um desembargador. As estatais que pagam os altos valores têm regime jurídico diferenciado e alegam que usam recursos próprios para pagar os benefícios que extrapolam o teto constitucional. Agora, Cláudio Humberto, a situação não está encerrada ainda na Câmara, tem emendas ainda que podem alterar esse projeto. Antes de mais nada, é preciso lembrar que essa alegação das empresas que utilizam recursos próprios para pagar o que extrapola o limite constitucional, isto é uma mentira deslavada, isso é uma enganação, isso não existe. Não existem recursos próprios da Caesb ou da SEB, essas empresas só recebem recursos públicos. Mesmo aqueles recursos que são provenientes do pagamento de contas de água e de energia. Esse dinheiro é público. Além do mais, o controle acionário ou a participação acionária da SEB e na Caesb, só para citar essas duas, o controle é do GDF. É controle, portanto, público, nosso. É um cinismo deslavado e até criminoso eles afirmarem essa lorota de que pagam o excedente com dinheiro que não é público, que é dinheiro próprio. Isso é uma mentira deslavada. O projeto, em princípio, parece muito positivo, mas tem que ser radical. Não pode usar pretexto algum para extrapolar esse limite constitucional, que é o salário do governador do Distrito Federal, de R$25 mil. É esse o limite. Mas ontem a gente percebeu na votação da Câmara Legislativa a presença de sindicalistas, um bando de pelegos defendendo Marajás, defendendo regalias e projetos para Marajás. Uma coisa absolutamente vergonhosa, tão vergonhosa quanto o papel desempenhado por deputados do Partido dos Trabalhadores. Que coisa horrorosa. Eles lá defendendo, porque tem conquistas da categoria dos trabalhadores, conquista dos trabalhadores. Marajá é ladrão, é tão ladrão quanto qualquer corrupto pego pela Operação Lava Jato, por exemplo. E o Uber volta ao centro da polêmica. Depois de uma avalanche de leis locais, inclusive aqui liberando o aplicativo, a Câmara dos Deputados deu um passo que pode significar o fim do serviço. Até o relator da reforma trabalhista na Câmara, o deputado Rogério Marinho, classificou a aprovação de ontem como um retrocesso. O projeto agora segue para o Senado
E esse é o nosso assunto com a Renata Dourado. Já está chegando por aqui, porque esse assunto ainda vai dar muito o que falar, né, Renata? Boa tarde. Vai, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente tarde para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. 80% dos brasileiros são favoráveis ao serviço do Uber. Então, aparentemente, o que foi aprovado ontem, os deputados nesse projeto de lei autorizaram o Uber, o serviço do Uber no Brasil, e determinou que os próprios municípios devem regulamentar esse serviço na medida em que devem definir o número de carros que devem rodar a respeito de acordo com a realidade de cada local. Ocorre que, sabe aqueles detalhes que fazem toda a diferença? Foi exatamente o que aconteceu. Eles aprovaram destaques que descaracteriza a forma que o Uber é usado hoje. Por exemplo, o Uber é um serviço oferecido de natureza privada. De acordo com o que foi aprovado, ele vai passar a ser de natureza pública, na medida em que, para rodar, o motorista vai ter que ter uma autorização do governo. Então, esse serviço, o do Uber, que a gente conhece, foi totalmente descaracterizado, passando a ser muito parecido com o serviço oferecido pelos táxis, o que levou exatamente vários parlamentares a criticarem essa medida. O próprio relator da reforma trabalhista criticou, disse que é um retrocesso, principalmente nesse atual momento que o governo quer aumentar o número de empregos. Nós estamos aí com um número de desempregados que passa de 13 milhões. Então, na verdade, muitos desses motoristas que hoje trabalham no Uber eram pessoas que estavam desempregadas, fora do mercado de trabalho. Então, na medida em que você burocratiza e que você limita uma autorização do Estado, você também vai tirando essas pessoas do mercado de trabalho. E não foi só ele que criticou hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também falou sobre isso. Ele disse que é contra esses destaques que foram aprovados pelos deputados e que a ideia agora é trabalhar junto ao Senado para que os senadores aprovem o texto base, retirando esses destaques e, em último caso, caso os senadores também aprovem esses destaques, trabalhar junto ao próprio presidente Michel Temer para vetar isso que foi aprovado e que, como a gente diz, descaracteriza totalmente esse serviço. E a gente lembra que 80%, como nós dissemos, dos brasileiros são favoráveis a Uber, mas não dessa forma que foi aprovado aí, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Pois é, vai dar muito o que falar. Cláudio Humberto, pela proposta, o Uber pode virar táxi? Olha, eu acho que essa proposta é tão absurda que dificilmente vai prosperar. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje de manhã ao nosso repórter da rádio Band News FM, que ele espera que o Senado Federal altere esse projeto aprovado ontem pelos deputados federais, uma sessão que ele próprio presidiu. Ele diz, inclusive, que se o Senado não alterar substancialmente esse projeto absurdo, anacrônico, atrasado, que foi aprovado ontem, a expectativa dele é que o presidente Michel Temer é que vai vetá-lo integralmente. É isso que esperam os brasileiros de uma maneira geral, porque, afinal de contas, o aplicativo do Uber nos dá o direito de escolha. Nós temos o direito de escolher como queremos ser transportados. Se de táxi, de ônibus, de metrô, de Uber ou lombo de burro, tanto faz. A escolha tem que ser nossa. Não precisamos ser obrigados, não. Passou o tempo em que nós éramos obrigados apenas a andar de táxi. E a seguir, a Rede Cascol se compromete a pagar multas que chegam a quase 150 milhões de reais em investigação de cartel de combustíveis aqui no DF. Band Cidade, volta já.